Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 157. Recebemos Thaís Rodrigues de Souza para uma conversa sobre Angela Davis. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail de contato é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Thaís Rodrigues de Souza sobre Angela Davis. Hoje a gente conversa direto de Brasília com Thaís Rodrigues de Souza. Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, graduada e com mestrado em Filosofia também pela UFG, professora do Instituto Federal de Goiás. E nossa conversa hoje é sobre Angela Davis. Eu vou começar perguntando para Thaís quem é Angela Davis. E essa pergunta, claro, a gente vai continuar nela durante todo esse papo. Certo, obrigada, professor Marcos. Então, essa primeira pergunta é uma pergunta importante, né, para compreender um pouco qualquer autor, qualquer filósofo, intelectual, mas no caso da Angela Davis, ainda mais porque a atuação política dela está muito ligada ao indivíduo que ela foi. A sua produção intelectual está muito relacionada também ao indivíduo que ela foi e a sua atuação. A vida é muito... A política, a vida dela e as suas obras estão bastante interligadas. Muito diferente do que a gente tem visto em alguns outros autores da filosofia tradicional. Mas vamos lá. A Angela Davis então, essa filósofa estadunidense do sul dos Estados Unidos, que nasce na década de 40, 1944, e uma autora negra com uma formação familiar e educacional bastante interessante dentro de uma perspectiva de compreensão da história e cultura negra estadunidense, diaspórica de um modo geral, né? Mas, então, uma autora que desde a infância teve muito acesso às discussões e à produção teórica, em especial dos Estados Unidos, a respeito da cultura negra e das questões que envolviam a cultura negra e a população negra estadunidense naquele período. Ela nasce ainda, então, num período de segregação racial, na vigência das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que eram leis que segregavam, né, racialmente a população. Brancos e negros tinham uma série de restrições, pessoas negras, no fim das contas, tinham uma série de restrições, tinham acessos a direitos dos mais variados podados, direito ao voto, mas também a liberdade de escrita, a liberdade de movimento, enfim. Então, ela, desde muito jovem, tem acesso, convive, né, com esse tipo de problemática política. E tem uma família que era bastante envolvida já também com uma atuação política radical. Então, a sua avó materna, a sua mãe, o seu pai foram importantes membros de grupos antirracistas nos Estados Unidos. Então, ela cresce dentro desse lugar já. É parte de uma classe média negra que se consolidava naquele período, então teve um acesso bem legal ao ensino desde a infância, estudou o ensino médio em escolas consideradas progressistas, já no norte dos Estados Unidos, então tem esse acesso à educação, a uma educação privilegiada muito jovem. E também, a partir desse momento, já então, no que a gente chama aqui de ensino médio, ela passa a atuar em organizações políticas relacionadas à história e cultura negra, também inicia suas leituras teóricas sobre o marxismo,
e sobre a tradição negra, né, a tradição radical negra de escrita e de atuação, e vai se desenvolvendo, né? Então, ela passa desde a infância até acesso a esses conteúdos, se desenvolve muito cedo enquanto leitora, enquanto ativista política, e isso fica ainda mais evidente no seu período na transição para a vida adulta, né? Na qual ela, então, já na universidade, tem posturas radicais, é perseguida politicamente e se torna mundialmente famosa por isso, né? Pela perseguição política que sofre na Universidade da Califórnia. Então, realmente mundialmente conhecida ainda na década de 60, um período muito diferente, né, sem redes sociais e etc. Enfim, há campanhas muito importantes para sua libertação. Ela é condenada, enfim, ela é acusada de crimes graves nos Estados Unidos, passa um período longo fugindo, é pega, passa quase 2 anos presa, e há uma campanha muito importante por sua soltura, o que acaba acontecendo após 17 meses, ela é plenamente inocentada, e isso a torna, então, uma pessoa pública desde muito cedo. Ela escreve uma autobiografia antes dos 30 anos, né? Então, e se insere em todo um contexto de atuação política negra radical dos Estados Unidos, mas também em movimentos literários importantes de escrita, né? Inclusive nesse lugar das autobiografias, que são um gênero literário e filosófico importante para a comunidade negra estadunidense. Então, a vida de Angela Davis daria muitos livros. Ela tem uma autobiografia aos 30 anos, imagina, e que é riquíssima e que apresenta conteúdos não apenas subjetivos. Ela fala muito claramente: eu estou escrevendo essa autobiografia porque ela é importante, um importante documento de demonstração, né, do contexto político no qual a gente vive, de perseguição política, de oposição ao capitalismo, enfim. E aí, desde então, ela tem mais de 50 anos aí de produção teórica e ativismo político constante. É um pouco isso, é difícil resumir, mas é por aí. É uma complicação, porque, como você falou, com 20 e poucos anos, 25 anos, 28 anos, ela já era um ícone, né? E essa posição do ícone, como aquele que estampa camisetas, né? É uma posição que Sim, ela deve ser um grande problema, assim. A própria questão da autobiografia é como se ela colocasse para falar em primeira pessoa, alguém que é marxista, em que tem essa dimensão de que o eu não é o importante, né? Então, é uma sim. máscara complicada, né? Como é que você Uhum. vê essa relação dela com o mito? Ela chega a tratar disso? E como você lida com esse problema? Porque imagino que as pessoas conhecem primeiro a imagem da Angela Davis, e muita gente vai ficar presa na imagem, né? Uhum. Totalmente, totalmente. Isso era uma questão para ela, ela fala um pouco sobre isso na autobiografia mesmo, né, que é de 1974 ainda. Então, portanto, ela prestes a fazer os 30 anos, a publicação é um pouquinho antes, mas ela comenta sobre isso, a total resistência que ela tinha à escrita dessa obra naquele período. Entretanto, era um período muito rico, né, muito fértil de produção de escrita negra naquele período. Então, algumas importantes intelectuais negras do período, a gente está falando do final da década de 70, início da década de 80, que é um período nos Estados Unidos no qual muitas organizações feministas negras começam a surgir, muitas mulheres negras publicam, né? Então a gente tem vários nomes importantes: Alice Walker, Bell Hooks, enfim, são todas mulheres desse mesmo período que estão consolidando, assim, né, chegando a alguns lugares no mercado editorial, novos até então. Então, ela é instigada por algumas importantes intelectuais negras do período, editoras que também instigaram outros intelectuais importantes a escrever. Então, é isso, ela é instigada a essa escrita e tem uma resistência enorme, ela relata isso na autobiografia. Entretanto, é isso, ela deixa bastante claro que é uma autobiografia política,
e é uma autobiografia, com esse artigo indefinido no início, para marcar, e ela fala bastante sobre isso também, para marcar que não é algo sobre ela apenas, mas um importante documento, como mencionei, né, para entender a perseguição política que pessoas não hegemônicas sofriam nos Estados Unidos naquele período. É importante a gente pensar que, né, a perseguição a comunistas nos Estados Unidos era real, o macartismo ainda era vigente, a luta pelos direitos civis, ela havia apenas se consolidado há muito pouco tempo, então a perseguição racial também era muito forte. E ela menciona isso na própria autobiografia, mas em textos posteriores também. Ela vai falar, eu representava em alguma medida o inimigo racial, né? Por ser uma mulher negra em uma posição importante dentro de uma universidade, e também representava o comunista, né? A comunista. Então, ela passa por um longo período de resistência à escrita desse texto, mas acaba concordando que toda a ocorrência ligada à sua prisão está para além dela, está para além do indivíduo, né? Uma das falas importantes dela nesse sentido é também que a possibilidade de ela ter sido solta, ela foi condenada à morte, né? A pena de morte até hoje ainda prevalece em grande parte dos Estados Unidos. E ela fala muito claramente que a movimentação de massas foi essencial para a sua soltura e para que ela não tivesse morrido. Foi uma forma de exemplificar o quanto as massas, né, quando organizadas politicamente, elas têm poder mesmo, né, sobre a vida, sobre alterações políticas importantes. Então, ela recebeu o apoio político de todos os partidos comunistas ligados à União Soviética do período, viajou muitos países desse grupo depois da sua soltura, enfim. Então, ela escreve uma obra para tentar demonstrar que o essencial ali não era a sua vida particular, mas o momento político que ele representa e também a movimentação de massas que possibilita a sua soltura. E aí tem outros textos posteriores nos quais ela vai tratar disso. Tem uma obra importante dela que ainda não tem tradução, chama-se Angela Davis Reader, que é uma coletânea, né, na qual a gente tem vários artigos escritos ao longo o livro é de 98, a antologia de 98, então já havia aí uns 30 anos de produção intelectual, e tem no finalzinho ali alguns artigos, ao menos 2 artigos, que tratam dessa questão da mitificação que foi criada em volta dela, da vestimenta, né, o modo tradicional Pantera Negra, né, a jaqueta de couro, enfim, as imagens dela ainda são bastante fixadas, né, então volta e meia a gente vê publicações importantes sobre a Angela Davis em livros e também em sites, e aí é sempre a imagem dela jovem, Black Power, não é mais isso, ela é uma mulher de 76 anos agora, 76, 78 anos, que produziu muita coisa, então a imagem dela ficou muito estagnada naquilo, né? Panteras Negras, no fim das contas, ela nem foi efetivamente uma membro das Panteras Negras, enfim. Então, ela escreve alguns artigos importantes a esse respeito também. Um dos mais importantes chama Afropolitics, Nostalgia, nos anos 90. E também tem outros 2 textos importantes nos quais ela trata sobre essa representação estética da militância negra nesse livro, tratando também do Malcolm X e de manifestações culturais importantes para os Estados Unidos. Esses artigos estão em Angela Davis Reader, ainda sem tradução no Brasil. Eu acho que essas manifestações políticas importantes para os Estados Unidos acabam sendo importantes no Brasil também. A gente está numa onda assim de muitas. A gente está numa onda de importações. A gente está importando muitas vagas e pertences dos Estados Unidos. É importante destacar que a Angela Davis ela se afasta dos movimentos nacionalistas. Existe um nacionalismo negro e ela se diferencia desse nacionalismo e dessas vertentes que buscam resgatar identidades separadas, assim. Eu acho importante colocar essas diferenças, porque aqui no Brasil parece que é um autor negro, coloca todo mundo dentro do mesmo saco e é todo mundo negro. No final das contas, como se não houvesse
posições diferenciadas ou mesmo conflito, porque nesse caso a gente pode dizer que havia conflito entre os Panteras Negras e alguns grupos nacionalistas, e conflitos inclusive que levavam à morte de pessoas, né? Então é uma questão delicada por isso, porque no Brasil a gente está distante desses conflitos e tudo parece como parte da mesma busca de consciência. E as pessoas não levam em conta essas diferenças. E eu acho que ela tem muito cuidado com essas diferenças. E fico pensando aqui no Brasil, como ela deve estranhar que as pessoas procuram ela de diversas posições. Né? De diversas posições. Sim. É isso, né? Há uma... primeiro, com relação à obra da Angela Davis, ela só tem uma leitura mais aprofundada e detalhada no Brasil após as publicações da Boitempo, né? Ainda assim, são as publicações dos livros mais clássicos e que são, óbvio, né, clássicos importantes e tal, mas há livros nos quais ela aprofunda algumas questões que, teoricamente, são livros um pouco mais robustos, e as pessoas elas acabam não indo a essas obras. Então, há uma imagem de Angela Davis reificada que as pessoas têm usado de maneira... guarda-chuva, né? Como se servisse para todas as coisas. E a gente sabe que não é por aí. Ela tem posições políticas muito definidas, né? E faz críticas muito importantes a movimentos políticos nos Estados Unidos do seu período. Ela está dialogando sempre, em todas as suas obras e em suas falas, ela está dialogando sempre com os movimentos políticos do período. Então, quando ela está falando lá no final de Mulheres, Raça e Classe sobre o trabalho doméstico, sobre a possibilidade de pagar o trabalho doméstico, por exemplo, ela está dialogando com os movimentos feministas europeus daquele período, está se opondo, fazendo uma crítica. Aquilo não está explícito. Se você não for fazer pesquisas um pouco mais aprofundadas, você vai ver que aquilo ali não está explícito. Isso serve para várias outras das questões trazidas por ela aqui. A grande verdade é que a recepção à obra de Angela Davis no Brasil é relativamente recente. Então, a gente tem ainda... Eu acabei de defender a tese de doutorado agora, mas nós temos pouquíssimos artigos, inclusive, sobre ela, dissertações. A gente tem a da professora Raquel Barreto sobre ela e Angela Davis, que já tem algum tempo, e desde então não havia tido outra, né? Eu publico agora, mas passou um bom tempo sem textos sobre ela, enfim. Então, é uma recepção que está se formando ainda, teórica, né, digamos assim, e que precisa muito de aprofundamentos, porque algumas das discussões que a gente está fazendo aqui, elas já estão, entre algumas aspas, ultrapassadas nos Estados Unidos, né? Então, algumas questões, o livro, por exemplo, ele chega com um gap de 35 anos. Então, algumas questões, o Mulheres, Raça e Classe, né, ele é de 81, enfim. Então, algumas questões, elas já estão, assim, entre aspas, em um outro lugar, em um outro nível de discussão, enquanto aqui a gente está recebendo de uma maneira, por vezes, passiva, eu percebo algumas questões, sabe? Isso com alguns conceitos, por exemplo, com relação à interseccionalidade, com relação a essa diferenciação entre os movimentos do período. Nesse mesmo livro que eu mencionei, o Angela Davis Reader, a Angela Davis trata um pouquinho sobre os nacionalismos negros, que foram movimentos importantíssimos para os Estados Unidos e para a conquista de uma identidade, né, mas que aos quais ela se opõe, né, em grande parte. Então, ela vai pensar, por exemplo, a figura do Malcolm X, hoje é o dia em comemoração a ele, e aí ela escreve um texto importante para pensar, né, como a gente tem, várias décadas depois, como a gente tem recebido essas figuras, como a gente tem possibilitado que a juventude, por exemplo, conheça essas figuras, né, conheça esses movimentos. O panafricanismo é um outro movimento com o qual ela dialoga, que é muito importante também para a construção de política e de identidade negra nos Estados Unidos, e a gente ainda está patinando um pouco nessas discussões. As coisas já estão lá, os textos estão lá, há muita coisa produzida, ela trata dessas questões todas, mas a gente ainda está patinando, ainda lendo apenas Mulheres, Raça e Classe, enfim. Nessa mesma obra tem um texto importante sobre os nacionalismos negros que se chama justamente Black Nationalism, the 60s and the 90s. Então, essa, por exemplo, é uma obra que precisava ser traduzida porque é isso, ela demonstra várias décadas aqui de produção da Angela Davis e de diálogo dela com os movimentos negros do período. Há muitas coisas sendo produzidas nos Estados Unidos já há algumas décadas sobre o lugar dela na filosofia, por exemplo, também, que é algo recente para a gente, né? A gente
a figura dela ainda está muito vinculada ao ativismo político, e, no entanto, ela tem uma produção teórica relevante. Então, são muitas, por vezes, a gente tem recuperado algumas discussões feitas nos Estados Unidos já há algumas décadas e tem trazido sem criticidade para cá. Eu percebo isso também na recepção da obra dessa autora, sim. Nesse artigo que eu menciono, ela fala bastante disso, inclusive, né, das posturas bastante masculinistas dos nacionalismos negros dos Estados Unidos, né? Inclusive, ela tenta fazer um exercício de pensar quais teriam sido as modificações pelas quais passaria o pensamento do Malcolm X, que por vezes demonstrou posturas masculinistas, né, dentro daquele movimento. Então, ela fala, olha, a gente tem que mostrar para a juventude, para quem está entrando nesses conteúdos agora, que os nacionalismos negros foram importantes movimentos, que ele sim teve algumas posturas masculinistas, mas também teve posturas bastante interessantes de apoio mútuo a grupos de mulheres, a grupos de latinos, enfim. Então, seria interessante que minimamente a gente deixasse de ter essa imagem reificada desses movimentos. Mas ela coloca sempre que pode, né, as suas posições políticas que são marcadamente advindas da teoria crítica, do marxismo, e que se opõem a esse nacionalismo negro, que foram importantes movimentos, mas que são de base teórica muito divergente da dela, né? Então, a gente precisa cada vez mais produzir e conhecer a própria obra da autora e de outros autores para não incorrer em erros como os que você menciona e que podem, né, volta e meia, acontecem. Mas acho que ela é muito educada, ela nunca ataca diretamente, porque tem essa coisa da... Ela tem essa coisa... Eu acho que a gente tem que saber o que está sendo interdito. Ela sempre deixa, na entrelinhas ali, a divergência, e tem essa convergência maior que a convergência de uma luta racial, né? Eu acho que isso também é importante, porque ela respeita essa ideia de que as pessoas estão lutando por ter uma unidade de luta. E eu vou pegar a sua ferida agora. Então, Angela Davis, ela é precursora da interseccionalidade. Então, ela é a musa da interseccionalidade. Como é que você vê essa leitura aí? Musa, nossa, péssimo, não poderia ser pior. Não, mas não poderia ser pior, mas é por isso mesmo, Sim, porque você sim, você esvazia totalmente o potencial de luta e coloca no vazio. E eu acho que essa abordagem da interseccionalidade muitas vezes acontece isso, porque você coloca tudo no mesmo bolo e todos perdem o sentido também. Sim. É isso, né? A gente entende ela, né, como uma precursora da interseccionalidade. Na minha tese, por exemplo, isso foi uma questão até o último minuto, assim, da defesa. Mas por que não interseccionalidade? Mas por que não? Não, gente, por que não? Porque a base teórica é outra, os objetivos políticos são diferentes, enfim. Mas ela é recepcionada no Brasil ao mesmo tempo em que o conceito é recepcionado, né? Então, tem eventos, falas importantes da Kimberly Crenshaw, que é a autora que cunha o termo, digamos assim, né? Então, é convergente as traduções recentes da Angela Davis com a recepção do conceito. E, embora ela possa, sim, claramente ser considerada uma precursora, porque o conceito está em desenvolvimento, né? Não é a mesma coisa, são bases teóricas muito distintas, né? E ela deixa isso muito claro, creio que sim, mas há uma dificuldade para a recepção, né, dessa distinção no Brasil, muito porque também a gente vê alguns movimentos negros atuais muito elogiosos, né, em alguma medida, assim, a própria noção de interseccionalidade, ela tem saído do seu lugar de praxis, né, para se tornar um conceito, uma ferramenta, e não é sobre isso, né, os movimentos, os feminismos negros que geraram certamente a interseccionalidade, eles são um misto de atuação política e reflexão teórica, né? Não dá para afastar nenhuma dessas duas possibilidades aqui. Elas convergem sempre. E a gente, com a recepção do conceito pela academia, né, pela Universidade Brasileira,
tem ocorrido um pouco isso, a retirada do poder de atuação real do conceito. Mas isso também é uma discussão que já está sendo feita nos Estados Unidos há um bom tempo e que também já está relativamente ultrapassada. Então, se a gente fosse ler um pouquinho mais os autores e tal, a gente já teria algumas respostas. A gente fica batendo cabeça aqui, mas algumas questões já estão bastante consolidadas nos Estados Unidos, que é o território de origem do surgimento dessa discussão, em especial das noções de interseccionalidade. Mas é isso, eu acho que a gente pode sim considerar uma precursora, assim como várias outras autoras, né, dessa forma de pensar, mas ela vai dizer, tem precursoras ainda no século XIX, nesse penúltimo livro de tradução dela, né, essa penúltima tradução aqui, né, mas é também o penúltimo livro, de verdade é uma luta constante. Ela fala, olha, precursores da interseccionalidade nós temos desde o século XIX, né, precursoras, desde o século XIX. Então, a gente precisa ter bastante cuidado para que um conceito não seja esvaziado do seu potencial de atuação real, né, e não se transforme apenas em um objeto um objeto acadêmico sem muito valor de efetividade. É uma discussão que ela traz, volta e meia, mas é isso, ela é muito elegante, assim, né, no bom sentido, e generosa, na verdade, a melhor palavra seria essa. Ela é muito generosa ao demonstrar essas incoerências, ela tem um pensamento que eu acho muito característico do pensamento negro também, que é isso, né, você entender que as contradições são parte da vida, né, o pensamento estonístico, digamos assim, de que uma coisa pode ser uma coisa e pode ser outra também. O que a gente precisa é ter algum projeto político em comum, né? Então, a noção de interseccionalidade é uma noção importante que ela vai desenvolver nesse mesmo último livro, A Liberdade é uma Luta Constante, e fala, olha, interseccionalidade é interessante, entretanto, a gente está passando por uma leitura rasa do conceito. Há, sim, um identitarismo que pode ser raso, mas o conceito tem um potencial importante e a gente precisa desenvolver ele para pensar não apenas identidades, e sim política, né, causas políticas. E aí ela propõe a ideia de interseccionalidade de lutas, porque é isso, né, todos esses movimentos dos nacionalismos negros, o panafricanismo, os feminismos negros, o mulherismo africano, enfim, são todos movimentos muito importantes aqui na diáspora que tem, cada um ao seu modo, contribuído bastante para as lutas políticas das populações negras, né, nas Américas. Então, eles são todos relevantes, mas nem sempre eles convergem, por vezes eles tratam. É interessante que a gente tenha um mínimo de curiosidade, né, e de acesso, né, especialmente através das traduções, enfim, mas também das universidades se abrindo a esses novos, entre aspas, novamente, temas, para que a gente veja que os movimentos negros são muito diversos, né? Ela é uma grande autora, viva, que a gente precisa certamente celebrar, mas que também é passível de ser criticado, enfim, é por aí, né? A filosofia nos Estados Unidos, os departamentos de filosofia nos Estados Unidos fizeram muito isso, então a gente precisa, a princípio, conhecer um pouco mais dessa autora e também de autores relevantes para essa perspectiva, para aí sim a gente ter capacidade de colocar filtros um pouquinho melhores, né? Não jogar tudo no bojo da interseccionalidade. Às vezes a gente vai numa Ampof, por exemplo, e ouve umas coisas que não fazem o menor sentido. Né? A Hannah Arendt não era interseccional, por exemplo. Tem umas coisas assim que, enfim, com cada vez mais novas pesquisas sobre esses autores que a gente vai caminhar um pouquinho, entender melhor e propor novas soluções. Eu acho que é importante, então, destacar essa dimensão marxista do pensamento da Davis, porque eu acho que ela pagou um preço muito alto por se colocar nesse campo de combate e por ela vem de uma família com essa tradição, né? E eu acho que é preciso ver como ela sistematiza o marxismo para ver a luta do seu tempo. Eu acho que a luta contra a questão do encarceramento parece ser uma perspectiva disso, não é? Como que você vê a abordagem marxista dentro do pensamento dela?
Sim, tem vários aprofundamentos, né? Eu percebo ele realmente mais nos livros iniciais. O primeiro publicado, que era uma coletânea, na verdade, publicado enquanto ela ainda está presa, que é o If They Come in the Morning, no qual ela vai, e também alguns artigos do mesmo período em que ela esteve presa, ainda, portanto, no final da década de 60, início da década de 70, ela vai utilizar muito mais, na minha percepção, vai utilizar muito mais o arcabouço teórico marxista, você vai ver claramente aquilo nas suas obras, mas para entender um pouquinho o lugar da teoria marxista na obra dela, também é importante entender o lugar dos partidos comunistas nos Estados Unidos, a influência que eles tiveram dentro das comunidades negras, a percepção que os partidos comunistas centrais tiveram da importância das populações negras nos Estados Unidos no início do século passado, né? Então, é isso que você menciona, né? Havia toda uma tradição, os pais dela fizeram parte de organizações, não necessariamente comunistas, mas de organizações vinculadas, tinham amigos que eram vinculados ao partido, enfim. Desde muito cedo ela teve acesso a isso enquanto possibilidade teórica e também enquanto atuação. Então, é algo que é realmente enraizado na sua obra, não é uma nota de rodapé que a gente possa simplesmente ignorar, né? Colocar ali e tal, é um marxista. Não, isso é parte da construção da sua obra de uma maneira muito clara. Mas eu percebo isso em especial nos livros de juventude, os mais novos, né? Então, esse If They Come in the Morning, no qual ela já inicia uma discussão sobre o abolicionismo penal, não com esses termos, né? Enfim, mas as críticas ao sistema prisional na Angela Davis, elas são anteriores às discussões sobre gênero, então os seus primeiros escritos, enfim, as suas primeiras elaborações teóricas, elas iam muito mais no sentido de uma crítica ao sistema prisional, a própria ideia de punição que a gente tem. Só depois de sua prisão e de uma série de acontecimentos sexistas pelos quais ela passa no contexto dessa prisão, que ela envereda um pouquinho para o movimento feminista. Ela, por muitas décadas, se recusou a se afirmar uma feminista. E se afirmava, com todas as letras, uma marxista. Então, isso é sintomático, né? E, na minha percepção, fica muito claro nessas obras de juventude que focalizam bastante a questão prisional, em especial essa obra If They Come in the Morning, mas tem um artigo importante que chama Woman in Capitalism, Dialectics of Oppression and Liberation, no qual ela faz uma análise bastante importante, né, de gênero e exploração do trabalho, e no finalzinho trata da questão racial também, mas eu percebo que ali é o artigo no qual ela deixa mais clara o modo como ela consegue intrincar as opressões raciais de gênero e de classe, de uma maneira que dá novas respostas, muitas novas respostas às questões de gênero que eram postas naquele período, utilizando do arcabouço teórico marxista que o feminismo, grande parte do feminismo estadunidense daquele período negligenciava. Então, eu acho que esse artigo em especial é uma das obras, para além das referências bibliográficas recheadas da teoria marxista, mas que você vê isso como método mesmo, né? Como construção de pensamento, como ela compreende essa interligação a partir de um fundamento único que, queira ou não, no fim das contas, ela, em alguma medida, parece, se é que poderíamos dizer assim, né? Mas privilegiar a opressão de classe como uma das maiores possibilidades de explicação das desigualdades sociais e de possibilidade futura de ultrapassar, né, essas desigualdades através do campo material. Então, grande parte das suas elaborações, mesmo as obras clássicas, né, Mulheres das Classes, Mulheres, Cultura e Política, elas são obras que são um pouco históricas e também são muito de exemplificações e etc., mas você percebe que há um método de escrita que é isso, né, que se utiliza bastante de exemplificações históricas, mas que também focaliza bastante a dimensão econômica da opressão. Né? Então, ela vai tratar de dimensões ideológicas, claramente também, políticas, mas o foco das suas
no geral, elas são mais nessa dimensão econômica da opressão, claramente influenciada pela teoria marxista, né? Então, e aí, com isso, ela é uma autora que é muito interessante também por isso, porque ela está sempre, é muito propositiva, ela dá muitas possíveis soluções para algumas questões, né? Então, com as suas análises, por exemplo, uma questão importante ali para o feminismo, para a explicação, né, da desigualdade entre homens e mulheres e tal, que é a reprodução biológica, quando ela relaciona classe e gênero e raça, exemplifica e elabora sobre aquilo, ela demonstra que a reprodução, esse elemento compreendido como essencial para essas explicações sobre as diferenças de gêneros, ele cai por terra em alguns momentos, né? Em alguma medida, esse é o esforço que ela faz nessa obra Mulheres, Raça e Classe, mas também outras, enfim. Então, no fim das contas, ela se utiliza desses principais, ela se utiliza bastante desses referenciais teóricos para construir algo que é completamente autônomo, né? Então, ela está inserida na tradição marxista, mas ela diz claramente num livro que é o The Meaning of Freedom, se não me engano, de 2012, e também em entrevistas, ela fala, eu entendo o marxismo como um método e um objeto de crítica. Então, aquilo auxilia na elaboração única da minha obra, a partir de outros referenciais à tradição radical negra, que também, grande parte dela é marxista, mas um marxismo negro bastante específico, né, dos Estados Unidos. Enfim, outra questão que também nos Estados Unidos já está relativamente conversada, e aqui a gente ainda fica se batendo por isso, enfim, mas ela tem influências teóricas importantes, que são a teoria crítica, o marxismo e a filosofia tradicional, digamos assim, né? E a tradição radical negra. E ela consegue conciliar isso de uma maneira bastante inteligente, mostrando que o uso único de alguns elementos de análise e explicação, eles não explicam, por exemplo, a condição das mulheres negras, né? Transpassadas por opressões variadas e concomitantes, né? Simultâneas, enfim. Então, isso fica bastante claro na sua obra. É um método, então ela elabora, ela não está construindo aprofundamentos ou renovações da teoria marxista, mas ela está utilizando aquela metodologia, aquele método para elaborações únicas, e também põe críticas importantes para os movimentos do socialismo e para o comunismo do seu, né, movimentos comunistas, partidos comunistas da sua época. Esse artigo em especial que eu mencionei, o Woman in Capitalism, ele é bastante importante para perceber isso na sua obra. Entretanto, na minha percepção, com o passar dos anos, ela muda algumas posturas, isso fica um pouco menos visível na sua obra, embora em artigos recentes, em livros recentes, ela ainda fala, sim, o anticapitalismo é o cerne da minha escrita e da minha vida mesmo, sabe? Então, não é algo que se possa negligenciar. Ela não é uma feminista negra apenas. Se a gente pudesse criar um novo termo para pensar, seria uma feminista negra abolicionista, marxista, interseccional. Enfim, são muitas as influências teóricas e isso se reflete no seu ativismo, na sua atuação e elaboração intelectual também. Porque eu te perguntei sobre o marxismo, e agora vou te perguntar sobre a questão das mulheres, assim, porque ela tinha consciência dessa construção de uma perspectiva a partir das mulheres, de contar a história a partir dessa perspectiva, mas você disse que depois ela vai colocar esse nome feminismo. E você colocou ela no momento de ascensão de outras posições, de outras autoras, como Alice Walker, que traz o mulherismo, né? E... Então, eu vou te perguntar, assim, como que a Angela Davis se situa nesse debate sobre a mulher negra, né? Como você descreveria a posição dela? Ela está bastante envolvida desde as suas elaborações iniciais, mas também da sua atuação política, bastante envolvida com a questão racial. A princípio, essa é a questão fundamental com a qual ela se debruça desde as suas primeiras aulas na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, desde seus primeiros escritos, enfim. Ela via a questão racial como a grande problemática geradora de desigualdade e de opressão no seu país,
e viu o marxismo como uma possibilidade de um entendimento, né, que auxilia na busca por respostas. Então, foram essas as duas principais tendências com as quais ela atuou a princípio. Portanto, o marxismo e as discussões raciais, os movimentos raciais do período. A questão feminista, ela entra depois, assim, sabe? Ela fala isso bastante claramente. Eu demorei um bom tempo para me autoafirmar feminista, porque o feminismo, ele não... Então, ela está ali no final da década de 60, 70, a consolidação dos feminismos negros nos Estados Unidos é desse período, né? Então, ela é, inclusive, uma das autoras que ajudam a consolidar. A gente tem aquele manifesto importante do Combahee, River Collective, coletivo Rio Combahee, que era um coletivo de mulheres negras anticapitalistas e lésbicas, enfim, que falam, olha, essas discussões, elas são... A gente entende essas coisas unidas, essas opressões, elas agem simultaneamente sobre os nossos corpos e as nossas comunidades e etc. E a Angela Davis é uma referência, ela cita um texto da Angela Davis, Reflections, que é um texto importante, o primeiro publicado por ela, é citado, então, dentro desse manifesto, que é considerado o manifesto fundamental de dar o pontapé inicial para a organização dos movimentos feministas negros nos Estados Unidos, de perspectiva anticapitalista. Então, ela consolida, ajuda a consolidar, mas está acontecendo, sabe, ao mesmo tempo. Então, as principais organizações, haviam organizações importantes feministas, não feministas, né, mas de mulheres negras anteriores, enfim. Mas as mulheres negras, elas, em geral, da classe trabalhadora, elas não se... E mesmo as classes médias nos Estados Unidos, elas não se identificavam com o feminismo, né? Elas vão criar o feminismo negro justamente para se opor a um feminismo hegemônico que não as contemplava. Então, a Angela Davis está nesse lugar, ajudando, inclusive, a consolidar esses feminismos negros que são múltiplos agora. A questão racial e de classe parece ter preponderância, e a de gênero surge muito mais na atuação política. Então, ela se forma, vai fazer um doutorado na Alemanha com Adorno, e aí é justamente o período no qual o movimento dos Panteras Negras eclode, ela fala, não, vou voltar, larga o doutorado, volta para o seu país e tal, que era um momento dos Panteras Negras, mas de outros movimentos políticos negros importantes. Ela, então, larga o doutorado, volta, e é criticada pelo Adorno por isso. Enfim, as Marcuse fala, vai lá, enfim. Mas então, ela tem o ímpeto para elaborar mais sobre as questões de gênero ao ver o machismo existente nos movimentos negros, né? Então, nos nacionalismos negros, por exemplo, as posturas masculinistas, elas eram muito fortes. Ela vai falar disso em alguns livros, né? Uma postura de que a mulher negra deve auxiliar o homem negro a elevar a nação, sabe? Então, era mais ou menos esse o discurso. Segundo a autora, enfim, que tem uma perspectiva diferente. Mas, de todo modo, a questão de gênero, ela surge muito dentro dessa perspectiva. A acusação também que ela sofre é bastante sexista, né? A própria acusação dizia, né, que ela estava loucamente apaixonada pelo George Jackson e por isso, movida pela paixão, ela teria, enfim, ajudado, né, na morte do juiz, enfim, naquela situação que a leva a ser presa. Mas é isso, então ela está inserida em uma resistência muito grande das mulheres negras a se identificar com os feminismos, que eram hegemônicos, brancos, né, classe média, enfim, nada feitos às discussões das classes trabalhadoras negras, e também privilegia, em alguma medida, uma atuação política que se opõe muito mais à classe e à raça. Isso vai entrando na sua vida a partir dessas elaborações, mas também como por uma curiosidade, né, importante, que é onde estavam as mulheres negras nas lutas sociais, né, por liberdade negra nos Estados Unidos. Então,
havia assim, um apagamento das contribuições das mulheres negras, né? Haviam vários livros, por exemplo, sobre os Maroons, que são os quilombos estadunidenses, que ocorreram em todo o período, né, de escravização, e pouquíssimo conteúdo sobre as mulheres quilombolas negras estadunidenses. Então, ela vai fazer uma pesquisa longa sobre isso, vai ver isso nos movimentos associativos, nos movimentos operários, na música com o Blues Legacies, que é um livro perfeito, assim, que também precisamos traduzir o quanto antes. Mas ela vai demonstrando que é isso, há um apagamento histórico do lugar da mulher negra nas lutas por libertação dos Estados Unidos. Então, é uma vivência, né, a vivência do sexismo em organizações negras, e também uma curiosidade teórica de compreender por motivo dessa invisibilização e trazer à tona esses importantes nomes, não apenas dentro das lutas negras, mas também dentro dos movimentos comunistas, dentro do Partido Comunista, né? Ela, Mulheres, Raça e Classe, ela escreve sobre algumas importantes lideranças comunistas negras que já falavam de uma opressão tripla, né? Já usavam termos aí que vão de encontro à ideia de interseccionalidade depois. Enfim, então é uma curiosidade teórica, mas também a vivência do sexismo nos movimentos negros. Todo um aglomerado de opressões aí que, de todos os lados, invisibilizava e oprimia as mulheres negras, né? Então, ela está nesse lugar de intelectual, ativista, curiosa, pesquisadora, que quer compreender como essas opressões agem e como superá-las, né? É a última pergunta da parte geral, mas eu acho muito interessante essa sacada dela de pegar o blues e analisar a participação das mulheres dentro da história do gênero, né? Esse passo para a cultura, eu acho que ele é muito tentador também para nós que somos brasileiros, para pensar o Brasil, né? Você acha que a gente pode dar esse passo aqui também? Como é que você vê? Você vê semelhanças entre a posição do blues e a posição da música negra brasileira? Sim, total. E, na verdade, a gente deu esse passo antes, né? Na verdade, porque a cultura negra no Brasil, ela é claramente vinculada, né? Ela é claramente a essência da cultura brasileira, né? E temos elaboração teórica sobre isso já há muito tempo. Inclusive, é uma crítica que alguns intelectuais estadunidenses fazem aos movimentos negros no Brasil, que a gente trata demais de cultura e deixa de tratar de resistências mais efetivas, enfim, mais diretas. Mas passemos nas anedotas. Esse livro é um livro essencial porque é sobre cultura. Essa transição da escrita da Davis para uma elaboração maior sobre a dimensão econômica para a cultura é um passo que é interessante também de perceber na sua obra, mas que também acompanha um movimento das discussões políticas que eram realizadas nos Estados Unidos daquele período, né? Então, Mulheres, Cultura e Política ele é de 89 e o Blues Legacies é de 98. Que fala sobre as mulheres do blues, né? A Billie Holiday, a Ma Rainey e a Beth Smith. E as questões culturais, elas ganharam uma relevância muito importante naquele período, né? Então, ela está dialogando com uma infinidade de departamentos que surgem nas universidades para tratar das questões culturais. Os estudos culturais ganham esse lugar que a gente conhece agora, né, com autores importantes, enfim. Então, e o blues é essa manifestação cultural negra, né, de grande relevância, sempre foi muito bem considerado, sempre não, né, ela vai dizer que nem sempre. As classes médias negras do período, elas consideravam, como as classes brancas consideraram no período e posteriormente, o blues como um gênero exótico, né, aquela coisa selvagem, etc. E aí, claramente, a gente consegue fazer paralelos com relação às principais manifestações culturais negras do Brasil, como o samba, que foi criminalizado da mesma maneira no início do século passado. O blues foi criminalizado no início do século XX também. Era considerada uma coisa exótica, sensual demais, que demonstrava posturas degeneradas. Então, mesmo ela demonstra bastante que mesmo dentro de movimentos culturais importantes como o Harley
Renaissance, que foi um movimento cultural negro importante de intelectuais e tal, no início do século XX, mesmo dentro de movimentos negros de classe média, o blues era considerado como uma produção cultural inferior, que deveria ser refinada, percebe? E aí ela trata bastante disso nessa obra Blues Legacies, mas ela já está tratando de cultura há algum tempo. Mesmo no Mulheres, Cultura e Política, ela já menciona a importância do blues e etc. Mas, novamente, é isso. Então, quando há, na década de 80, essa recuperação dos estudos culturais, essa consolidação dos estudos culturais nos Estados Unidos, na academia, nas universidades, o surgimento muito grande de muitos departamentos de estudos culturais nas universidades, há uma recuperação do blues como uma das mais importantes manifestações culturais dos Estados Unidos, mas que, novamente, não traz, né, as mulheres. As principais obras são muitas das obras que tratam do blues nos Estados Unidos. Novamente, as mulheres negras ficam de fora, né? E são as 3 autoras que ela escolhe, né, opta por analisar, são autoras fundamentais, claramente influenciadoras de autoras recentes, né, posteriores, uma Nina Simone, mas também as mais recentes, como a Erykah Badu, enfim. Então, são figuras muito importantes para a cultura negra dos Estados Unidos, que foram invisibilizadas, que foram animalizadas até, infantilizadas até, né? Mas elas não tinham... Havia vários argumentos, né? Elas não tinham noção da dimensão política das suas letras. Como elas não tinham noção da dimensão política das suas letras, da sua performance, sendo que viviam em sociedades segregadas, né? Não podiam tocar em determinados lugares, enfim. Então, havia uma infantilização, mas uma sexualização da postura dessas mulheres também, né? E é um outro lugar. Novamente, ela faz uma análise que pensa classe muito, né? Então, nós tínhamos importantes escritores, né, por exemplo, dentro da intelectualidade negra do início do século XX, e tinha o blues, que era o quê? Era uma manifestação cultural da classe trabalhadora, né? Não eram os grandes intelectuais que iam nas barracas para ouvir o blues e tal, era a classe trabalhadora. Então, ali tinha um negócio diferente, né, que precisava ser analisado e que não havia sido analisado antes. Era novamente a convergência de posturas não ainda feministas, né, mas proto-feministas. Então, era a convergência disso, de atitudes críticas ao machismo, de atitudes críticas ao capitalismo daquele momento, né? E também críticas à segregação racial. Então, novamente, né, uma análise que ela faz que demonstra a convergência nas mulheres negras de posturas que levavam que tinham claramente, né, um entendimento do modo como essas opressões agiam, de modo simultâneo. E aí a gente pode facilmente trazer o paralelo com o samba brasileiro, mas também com outras manifestações artísticas. E aqui a gente já tem alguns estudos nesse sentido, né? A tese da Jurema Werneck, que é uma tese muito importante, né? As Yellow Days, que ela vai falar do papel das mulheres, né, para a consolidação do samba no Brasil, mas as tias, né, são figuras muito importantes, as Yalorixás do candomblé, né, no fim das contas, as mais importantes manifestações culturais da classe trabalhadora negra do Brasil, elas foram cultivadas e preservadas pelas mulheres negras também, né? O jongo, né, são as mulheres, os sambas são as mulheres, temos importantes capoeiristas, mulheres também, enfim. Então, as mulheres negras, elas foram essas grandes guardiãs, Angela Davis usa esse termo, assim, elas foram grandes guardiãs da resistência cultural, né, e do povo mesmo, né, de sobrevivência mesmo, do povo negro aqui na diáspora. E essa análise sobre o blues, ela deixa isso muito claro e de um modo que não havia sido feito ainda, ao privilegiar as mulheres negras da classe trabalhadora e a consciência histórica que elas já possuíam muito antes dos movimentos feministas, dos nacionalismos negros, enfim, ou concomitantemente ao surgimento dessas orientações de
essas orientações políticas, percebe? Mas claramente é possível fazer isso. E eu termino eu dou um capítulo da minha tese sobre isso, para pensar a cultura. Eu adorei escrever, adorei ler, porque é fantástico mesmo, assim. A Angela Davis, ela transcreve grande parte das músicas, são músicas antiquíssimas, enfim, né? Ela faz uma pesquisa musical muito importante e tal, e aí ela faz análise de algumas letras, é fascinante, realmente fascinante, assim, de ver. Tem umas coisas bem difíceis, assim, também, né? As posturas, algumas letras musicais dessas mulheres eram, por vezes, problemáticas, né? Mas ajuda a pensar muito o lugar dessas mulheres, né? Dessas mulheres negras, e o quanto a cultura negra foi reelaborada, né, pela diáspora, assim. Então, tem as influências, né, de matriz africana muito claras na música, enfim, no modo de, não apenas nos instrumentos, mas na resposta e fala, que é um movimento musical importante dentro das comunidades de África Ocidental, enfim. Assim, é um livro fascinante, assim, muito importante para perceber o lugar da cultura na obra da autora, né, para novamente ver a convergência dessas categorias que ela considera as mais relevantes para a compreensão da modernidade, né, gênero, raça e classe, e também para perceber o quão fundamental é também lá nos Estados Unidos as manifestações culturais africanas, né, de origem africana. É realmente excelente. Estava aqui olhando sua tese, vendo esse capítulo mesmo, você traduziu muita coisa, então dá para a pessoa ter uma ideia geral do trabalho, mas principalmente dessa posição da obra, né? Dessa posição de possibilidades da gente recontextualizar também com o Brasil. E eu vou te perguntar, para a gente fechar essa parte principal, essa recontextualização que você faz da obra da Angela Davis, com o Brasil, porque a gente sabe que estudar filósofas é algo incomum, mas estudar uma filósofa negra é algo muito incomum. E a gente tem pouco espaço para essa formação na academia, mas eu diria pior que a gente tem pouco espaço para pesquisa e para emprego para quem estuda essas posições dentro da academia, né? Como é que você vê a situação desses temas hoje na academia? Eu acho que é importante a gente falar disso para marcar posição também, porque da sua formação você não deve ter tido nenhuma disciplina sobre que falasse de Angela Davis ou que falasse de filósofos negros ou algo parecido. Como é que você encontrou esses temas e como é que você vê as possibilidades de pesquisa e de trabalho nessa área? Isso é uma questão importante, né? E é uma discussão que o movimento negro mais antigo fez e que é extremamente relevante. Eu tenho um amigo que é o Renato Ferreira, lá do Rio, que está nos movimentos negros institucionais e etc. há algum tempo, e ele trouxe isso uma vez que é muito relevante. Quando os movimentos negros, por exemplo, nos Estados Unidos alcançaram alguns espaços, eles garantiram isso, por exemplo, né, que as universidades tivessem cadeiras fixas e etc., tudo muito, muito organizadinho, né, para garantir que a permanência, né, não apenas por um período dessas discussões, né, a consolidação real de que a gente teria nos departamentos, nas universidades, nos institutos, nas escolas, espaço para essas discussões. E aqui no Brasil a gente não chegou a esse ponto dentro das ações afirmativas. A gente ainda precisa caminhar bastante. Estamos, inclusive, no ano de avaliação das políticas de ações afirmativas, e é muito importante que a gente pontue a necessidade da continuidade dessas ações, porque 10 anos passa longe de ser o suficiente para a gente garantir conquistas mais reais para as populações negras. A gente teve muitos avanços, certamente, mas ainda precisamos caminhar muito. Em algumas áreas a gente teve uma maior possibilidade de tratamento desses temas. Na filosofia é uma tristeza, você já sabe, né? A discussão dos temas, tanto de gênero quanto dos temas raciais. Os temas de gênero eles têm até tido um reconhecimento importante, mas os temas raciais eles ainda são negligenciados em grande parte dos espaços, né? Então,
é um movimento que a gente precisa fazer aí nesse período, estamos fazendo. Então, com a aprovação das cotas, a gente teve várias discussões sobre a aprovação das ações afirmativas nas pós-graduações. Isso acabou sendo feito muito por um movimento dos estudantes. Na Unifesp, a gente usou aí o período da pandemia para encabeçar um pouco essa discussão. Aprovamos o programa as ações afirmativas no mestrado. A gente tem que andar um pouco mais agora para aprovar um número razoável de escritores, né, de professores negros nas universidades, garantir essas cadeiras, que esses lugares existam, porque efetivamente ainda é, né, nulo. Assim, o Unifesp, por exemplo, que é o departamento do qual estou saindo, é um departamento enorme, com uma quantidade muito grande de professores, e não tem professores negros. Então, né, como que a gente vai ver discussões, temas, enfim, professores pontuando, trazendo isso para orientações, quando há uma ausência nas emendas dos cursos, nas bibliografias e nos corpos. Então, a gente precisa caminhar muito ainda nesse sentido, e é um movimento que a gente precisa fazer de maneira institucional, mas na falta dele a gente faz enquanto coletivos, enquanto indivíduos também, porque o espaço realmente é muito pequeno, em especial na área da filosofia. Então, um movimento que eu vejo muito de mulheres negras na filosofia, muito, muito mesmo, é o quê? Elas acabam saindo da filosofia, né? Então, quando você vai afunilando, você tem muitas estudantes na graduação negras, isso diminui no mestrado, isso diminui no doutorado, e aí o que você faz? Você presta concurso para um departamento de história, para um departamento de educação. Infelizmente, é esse o movimento que eu tenho visto. Muitas colegas muito competentes, mulheres negras muito competentes, que trabalham nas questões raciais, mas por vezes também não trabalham as questões raciais, elas acabam migrando para departamentos outros de humanas, porque ali encontram espaço para suas pesquisas, né, os concursos pontuam isso, né, como avaliação, enfim. Então, é um movimento que a gente precisa repensar, não é? É difícil que todo mundo tem que trabalhar, enfim, né? Mas a gente precisa cada vez mais que as questões raciais estejam realmente presentes para isso ser refletido também nos departamentos. Isso tem mudado de uns 10 anos para cá, como eu mencionei, né? Mas, então, tem 15 anos que eu iniciei a minha graduação, a possibilidade de dar continuidade a uma pesquisa sobre filosofia africana em 2008 era mínima, nula, tanto que eu abandonei essa pesquisa para fazer pesquisa em filosofia tradicional. Hoje, a gente já tem outras possibilidades, já temos alguns nomes importantes a tratar da filosofia africana no Brasil, né? Aqui na UNB a gente tem o professor Anderson, o professor Eduardo Oliveira na Bahia, a professora Catícia Ribeira, que está no Rio também. Enfim, temos hoje o Renato Nogueira também, que é um nome já importante, antigo. Enfim, então a gente hoje tem algumas, né, minimamente algumas possibilidades a mais, poucas ainda, mas temos. Então, há um pequenininho avanço, né, ocorreu aí um pequenininho avanço nesses 10 anos de institucionalização nacional das políticas de ações afirmativas, mas precisamos caminhar muito ainda para que nós, mulheres negras, não precisemos, né, se não me engano, 3% dentro das universidades em cargos, né, dentro das pós-graduações, precisamos fazer com que esse número reflita a realidade do nosso país, que é de maioria negra e feminina. Eu vou fazer 3 perguntas que eu faço para todos os convidados, que são perguntas singelas. A primeira delas, você deve lidar todo ano, né, com seus alunos, todo semestre lá no Instituto Federal, que é o que é filosofia? Bom, essa perguntinha difícil sempre, né? E já chatinha, né, de responder, como diria o filósofo. Mas é isso, é uma capacidade reflexiva que eu acho que é inerente ao ser humano, é possível de ser realizada por qualquer sociedade. E é isso, a gente está sempre fazendo, é a capacidade reflexiva mesmo, mas eu gosto muito da definição da Angela Davis, né, que minha filósofa, que ela fala que uma filosofia que não auxilia a resolução dos problemas, né, materiais, em especial da humanidade, da diminuição da pobreza e das desigualdades sociais, ela não merece o nome de filosofia. Então, dentro da perspectiva de filosofia política, que é a minha área de atuação, eu acredito que a filosofia é isso, é a tentativa de resolução dos problemas
para o alcance do bem viver. O bem viver nosso, no nosso tempo atual, é isso, é a diminuição da carência, da desigualdade, da pobreza. Por isso que a filosofia ela tem um papel importante para a conquista de uma vida mais digna, sim. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou? Então, eu tive a honra de conhecer a Angela Davis pessoalmente, muito rapidinho, assim, consegui trocar algumas palavras com ela, e ouvi-la é absurdo, uma coisa incrível, assim, muito inspiradora. Ler é muito importante, muito interessante, mas ouvi-la é algo indescritível. Ela realmente é uma intelectual das maiores, assim, que nós tivemos acesso aí dentro da filosofia. Então, gostei muito de ouvir Angela Davis e conhecer pessoalmente é difícil, né? Aqui, mas, enfim, é isso. Convivi com algumas pessoas importantes na minha formação. Eu gosto muito do Edson Telles, que foi o meu orientador. Ele tem estudos muito importantes sobre o pensamento autoritário, sobre a ditadura. E o professor Roberto Machado também foi um professor que me inspirou bastante, assim, tinha uma postura muito generosa. Eu acho que essa generosidade intelectual é muito importante para o nosso fazer filosófico. A última pergunta eu acho que talvez seja redundante, mas qual é o seu filósofo ou filósofo favorito? É isso, eu gosto muito da Angela Davis, muito mesmo. Ela é uma autora inspiradora, assim, responde muitas das questões que eu faço desde que me entendo por gente, né? Então, eu me identifico muito com a trajetória dela, né? De encontrar no marxismo algumas explicações para o mundo importantes, ainda na adolescência, eu me identifico muito com isso e com as respostas que ela dá, com a maneira didática com a qual ela e generosa com a qual ela trata a todos, né? Mas também tem vários outros autores que estudei, que gosto muito. Estudei o Nietzsche por um longo período, por mais que ele tenha posturas polêmicas e por vezes misóginas, é um filósofo dos maiores. Também gostei muito de estudar o Spinoza aí dentro da filosofia mais tradicional. É um autor que eu gosto muito, muito mesmo, ainda hoje. Mas estamos aí sempre descobrindo novos autores. Eu queria, então, Thaís, pedir indicações. O que você indica de leitura, filme? O que você quiser indicar para os ouvintes? Eu tenho aproveitado o fim do doutorado para fazer leituras não acadêmicas, né? Eu acho que isso oxigena um pouco a nossa mente. Eu acho que é sempre muito bom, muito fundamental ler um pouquinho de literatura. História são as áreas que eu mais gosto. Vamos ver o que eu estou lendo agora. Vou sugerir o que eu estou lendo agora. Bom, a gente está tendo algumas publicações interessantes agora de textos dentro dessa perspectiva de questões raciais, né, que são livros antigos, que infelizmente as traduções estão chegando apenas agora no Brasil, através de editoras alternativas, né, editoras pequenas, enfim. Então, estou lendo agora Os Grandiosos Etíopes do Antigo Império Cuxita, que é um livro excelente, que vai, então, demonstrar esse Império Kush, que foi um império muito importante ali no continente africano, que englobou várias partes do mundo conhecido daquele período, né? Então, não apenas o norte da África, mas a Europa, parte da Ásia, enfim. Então, é muito importante para a gente entender um pouquinho sobre as origens da civilização, né? Um livro excelente. E O Legado Roubado, que é um livro que também é um clássico, né, que apenas agora a gente tem tradução, muito recentemente a gente tem tradução no nosso país, e que é um livro que eu faço questão de sempre trazer para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, para a gente quebrar um pouquinho com essa de a filosofia surge na Grécia no século VI a.C., tais. É bom que eles tenham acesso a essa história tradicional, mas que também percebam que isso é passível de ser polemizado, de ser, né, e há outras perspectivas, perdão, e eles precisam conhecê-las. Então, O Legado Roubado, eu acho que é esse livro essencial, assim, que a filosofia brasileira precisa ler, intelectuais de uma maneira geral. Tenho lido um pouco, voltado a ler agora a Lélia Gonzalez, que sim, é uma autora fundamental, a Beatriz Nascimento, que traz uma postura muito generosa, amorosa, né, de como, né,
o que é um intelectual, né? Trazer com generosidade as questões importantes para a temática racial, mas também com amorosidade, eu acho isso importante. E acho que por enquanto é isso. Quatro sugestões. Séries e filmes, eu sou um pouquinho analfabete, assim, não sou muito do visual, não. Mas tenho visto muitos filmes africanos, tenho tentado ver alguns filmes africanos. Netflix tem muitas opções. Tá certo, eu vou indicar para os ouvintes. Eu acho que a gente falou muito da Angela Davis. Eu acho que tudo que você encontrar da Angela Davis é interessante, mesmo se você se aproximar da imagem primeiro dela, a partir dos documentários, é um caminho para você também ir atrás depois dos textos, né? Sabendo dessa conversa que a gente teve aqui e tentar se aprofundar e ver também todo o peso que ela carrega por conta dessa imagem, né? De ter se transformado naquilo que, de certa forma, ela combate, que é essa transformação da pessoa em mercadoria, né? Eu acho que isso é uma Exatamente. coisa, acho que é um peso muito grande também. E eu vou indicar, você pode encontrar no repositório da Unifesp a tese da Thais, Interconexões entre Gênero, Raça e Classe, na obra de Angela Davis, As Mulheres Negras e a Dialética entre Opressões e Resistências, né? Então, quem gostou da conversa pode ir atrás lá da tese inteira e do verbete que ela fez também junto com a Laísa Ferreira, né? O verbete da Angela Davis dentro do projeto Mulheres na Filosofia, né? A Angela Davis acaba de publicar um livro também, um livro novo com outras autoras. O livro chama-se Abolition Feminism Now. Então, eu acho que é importante que a gente conheça o que ela está produzindo agora também. Quem tiver interesse, o livro já está disponível. Eu acho que vale também repetir a dica de Angela Davis, né? Aqui no Brasil a gente tem feministas negras para estudar também. Você citou a Lélia, a Beatriz, que você está resgatando também nas leituras, a possibilidade de ler. E eu acho que a grande humildade da Angela Davis, a grande sacada dela é chegar no Brasil e falar: olha, eu estou aqui para dizer que vocês devem ler vocês mesmas, vocês têm Sim, grandes mulheres aqui, né? E sim. eu acho que isso foi uma grande marca do trabalho dela, né? De chegar num lugar diferente e falar assim. Sim, e uma maneira generosa dela, né, de retribuir a atenção, né, que a gente tem dado à sua obra. O feminismo negro brasileiro é um feminismo importante, ele tem se consolidado já há muitas décadas, com gerações diferentes, é claro, nos últimos, né, anos, enfim, a gente tem nomes importantes aí, gerações já de feministas negras no Brasil, que são reconhecidas por outros países, né, que são reconhecidas nos Estados Unidos, no continente africano, enfim. A gente certamente precisa conhecer mais o que essas mulheres têm dito repetidamente aí nos mais variados espaços. E a última indicação que eu vou fazer é um podcast que a gente fez ano passado e acho que pouca gente ouviu, que é o podcast com a Helena Teodoro, né? Como foi no mês de novembro, a gente fez uma série de podcasts sobre questão racial. Eu acho que é bom rememorar esse podcast e a pessoa quem ouvir, vai ver a conexão com aquilo que a gente falou hoje sobre muitas coisas, inclusive sobre o blues, né? Que a Helena Teodoro é uma grande musicista, além de tudo, né? Então, Sim, sim. a gente tem uma trajetória de uma pessoa que fez a primeira tese sobre filosofia africana no Exato. Brasil e ficou esquecida a tese dela, então isso é um sintoma do que é a filosofia brasileira. E mais sintomático ainda é o fato dela ter conseguido sua orientação por pessoas de direita. Quando a Hum, pessoa quando a pessoa quer trabalhar filosofia voltada para questões brasileiras, o pessoal acha que não é possível, né? Porque aqui a gente é universalista, hoje tem que pensar a partir de outros lugares. E aí a direita abraça. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado. exato, Tomem exato. cuidado. E ela é um nome fundamental, né, para a filosofia, para as mulheres negras intelectuais de uma geração já Uhum. bem, né, anterior a Eu, nós e tal. Muito importante ser conhecida, assim. eu acho que a gente, para fechar, assim, eu só
só queria ressaltar esse ponto que eu acho que é fundamental, essa tentativa da gente suturar uns gaps geracionais que acontecem, né? De resgatar pessoas que são de gerações intermediárias aí, que são importantes também. E aí eu vou citar uma autora, que é a Isis Aparecida Conceição, que ela fez a primeira tese sobre interseccionalidade um tempo atrás, mas o pessoal não está lembrando dela dentro do jogo, né? Então, às vezes, o trabalho dela não é esse trabalho de mídia, mas o trabalho dela está lá escrito e é um trabalho muito relevante. Eu vou citá-la também porque eu fui procurar trabalhos sobre a filosofia do direito e é muito difícil. A filosofia do direito não tem mulher negra, então, não existe. E ela tem uma apostila de filosofia do direito, mas ela trata a filosofia do direito a partir de problemas, situações-problema. Então, ela recontextualiza a filosofia do direito a partir de problemas práticos, da prática jurídica. Isso já é uma marca de alguém que estudou interseccionalidade, estudou questões raciais, estudou Paulo Freire, tentando dar aula de coisas. Então, essas contribuições acabam passando batido, né? Sim, eu tive a oportunidade de conhecê-la e ela estudou na fonte a interseccionalidade. Ela estudou com a professora Kimberly Crenshaw nos Estados Unidos. É, sem dúvidas, um dos grandes nomes, assim, uma real conhecedora da temática e transposição da temática para cá, que é, infelizmente, realmente pouco conhecida, tá no Nordeste, então fora desse eixo de São Paulo, que em geral é privilegiado pela filosofia acadêmica no Brasil, mas é, sem dúvidas, um nome essencial para essas discussões. Eu ressalto isso, e ainda bem que você conhece, porque você pode avalizar ainda. Eu vou te deixar, então, o espaço aberto para você dar o seu recado final, deixar as suas palavras finais desse episódio aqui, divulgar o que você quiser divulgar. É isso. Certinho. Obrigada, professor. Eu queria agradecer, né, pelo convite, agradecer à equipe do podcast. A iniciativa é excelente. Pude dar uma ouvida em alguns dos episódios. A gente precisa desse tipo de iniciativa, trazer novas vozes, né, para a filosofia. Eu vi o Tiganá Santana, eu falei, nossa, não acredito. Estou num podcast que o Tiganá Santana esteve. Mas é isso. Então, a filosofia ela é muito, muito ampla, ela é muito rica, muito fértil. A gente precisa de iniciativas como essas, certamente, para a gente conseguir pensar novas perguntas, também dar novas soluções. A gente tem uma infinidade de autores no Brasil muito importantes, filósofos indígenas muito importantes, com publicações, né? Uma vasta obra, Daniel Munduruku, por exemplo. Então, sou professora do ensino básico, né, tecnológico, técnico, enfim. Então, eu falo primeiro para esse público, no sentido de que essas discussões são necessárias de ser feitas na base, né, no ensino básico. Então, os professores aí do ensino médio, enfim, a gente precisa deixar de trazer sempre a história única da filosofia grega e usar os manuais, enfim. Precisamos trazer novas perspectivas para esses jovens que têm um interesse na filosofia. E as universidades, os departamentos, a gente tem visto aí tentativas de abertura para novos temas, a gente precisa aprofundar bastante isso, né? Ler novos autores, ler novas autoras, ler os escritores africanos, vi alguns aí também episódios no podcast com autores do continente. É isso, a filosofia brasileira ela precisa realmente de um processo efetivo de descolonização que está acontecendo agora, mas que necessita novas mãos, novos pés, novas ferramentas. A gente deixa o convite para todos e todas que têm interesse para que essa empreitada, que vai ser longa, continue. É isso. É isso. Muito obrigado. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.